The Oldest View. Tradução em português seria algo como a visão mais antiga. Estamos falando de uma das séries independentes criadas mais extremamente populares que foram lançadas nos últimos meses. Se você acompanha canais de terror, com certeza já deve ter ouvido falar. Tivemos dúzias de canais brasileiros, ou então até de fora do país, que trouxeram vários vídeos sobre essa série, que caso você não conheça, calma, a gente não tá falando de série ruim não. Não é Mandela Catálogo, não é esses negócios meia boca não. Tô falando de um negócio bom, bem feito e bem interessante. Mas antes da gente continuar, por sinal, jovens, vocês sabem o Opera GX? Aquele navegador pica, mó bonitão e tal, de PC e de celular? Então, adivinha quem tá patrocinando o vídeo de hoje? Se você é um fã aqui do canal e já assiste há bastante tempo, você provavelmente sabe que o Opera GX é provavelmente um patrocinador padrão aqui do canal. E se você não sabe que navegador é esse, pelo amor de Deus, onde é que você tava nos últimos anos? O Opera GX se trata apenas de um dos navegadores mais estilosos e otimizados para computador e mais bem feitos também para você colocar tanto no seu PC quanto no seu celular. Sendo um navegador para pessoas que gostam bastante de jogos, além dele ter abas específicas com notícias do mundo dos games, promoções do mundo dos games, entre outras coisas, ele também tem um monte de opções para você personalizar e deixar o navegador com a sua cara. Fora, é claro, a loja de wallpapers e temas gratuitos que tem no navegador, para você poder colocar wallpapers animados, sons personalizados, tipo, mano, você pode mudar o som do teclado, de abrir e fechar as abas, o som de tudo. O navegador também tem uma barra lateral para você poder colocar todas as suas redes sociais abertas de forma geral, e para caso você tenha um PC meia boca, o Opera tem a opção de você limitar quanta RAM do seu computador e quanto do seu processador o navegador vai pegar, para você sofrer menos com travamento de computador. Tendo dito isso, jovens, tá esperando o quê? Não esquece de baixar o Opera GX aqui embaixo, com o meu link na descrição, e obrigado mais uma vez ao Opera por ter patrocinado aqui esse vídeo. Agora sim, vamos continuar com o vídeo. Criado no ano passado pelo diretor independente Kane Pixels, que conseguiu sua fama na internet inicialmente por criar aquela famosa série de Backrooms. Se você nunca acompanhou aqueles vídeos de Backrooms extremamente bem feitos e bem realistas, com um CGI muito bem feito, pois é, os primeiros vídeos de Backrooms que tornaram o tema extremamente popular foram feitos justamente por esse cara chamado de Kane Pixels. O cara se tornou extremamente popular e depois de ter feito uma série de sucesso, ele despirocou e decidiu que ele ia fazer outra série de sucesso, afinal, por que não, né? E então ele criou The Oldest View, com o seu primeiro episódio, conhecido como Renovação, sendo feito há 1 ano atrás, e o último episódio, conhecido como Dispersão, sendo feito há cerca de 2 meses atrás. Com cerca de 5 episódios até então, essa série é um dos melhores mistérios de horror psicológico que já foram lançados nos últimos anos. Simples, mas muito bem feita, muito bem produzida e com uma história que vale a pena vocês ouvirem. Então não esquece de pegar alguma coisa pra comer e, por sinal, não esquece também de se inscrever aqui no meu canal pra poder ajudar a gente a pegar 700 mil inscritos. Vamos, se inscreve aí, vai. Tá confortável? Então, vamos lá. Senta aí e vem comigo. Ok, só um detalhe aqui antes de começar pra vocês, por sinal. Eu vou lembrar pros senhores que essa série aqui tem um número até que bom de episódios, sendo que tem um deles que tem tipo 46 minutos de episódio. Então os episódios mais curtos que forem se apresentando aqui, e até mesmo pro episódio maior, eu vou dar uma boa resumida, citando pontos importantes da história e dando uma resumida nos maiores pontos dela. Caso você queira a experiência na íntegra, é sempre muito importante assistir a série por completo você mesmo, ok? Tendo dito isso, vambora pro resumo. Esse primeiro episódio aqui é bastante curto, com apenas 4 minutinhos de duração, mas que possui alguns detalhes que são muito curiosos de certa forma. Oldest View é uma série bem focada nos seus detalhes, então para que a gente consiga entender por totalidade a história, temos que prestar bastante atenção neles. Iniciamos a série com uma cena dentro de uma floresta, com um homem vestido com roupas sociais. A paleta de cores que define esse homem é preta e branco, mesmo que todo o restante do cenário não seja. Ele se aproxima e colhe algumas flores brancas, por nenhuma razão em especial. Nesse primeiro cenário, uma das primeiras coisas que de fato me chamou a atenção não foi nem exatamente o fato dele estar colhendo uma flor branca, mas sim o fato de que existem 2 flores dentro desse campo de flores que também não possuem uma paleta de cores definidas, quase como se tivessem 2 flores também em preto e branco, mas sem nenhum tipo de explicação para isso. Em algum momento, depois que ele arranca essa flor, podemos ouvir um som levemente de um trovão no céu. Não temos nenhum tipo de explicação para esse som, mas continuamos com um vídeo, onde esse som vai se repetir mais algumas vezes ao longo do primeiro episódio. Nós vemos uma visão um pouco mais vasta da floresta, onde esse homem de terno parece vagar por aí, sempre verificando se não tem ninguém olhando de fato para ele. Em algum momento ele vai se sentar para ler um livro, e a série vai fazer um corte bem brusco, com um som de trovão bem alto, quase como se a chuva estivesse chegando, e de repente vamos passar por uma cena com uma música bem antiga, mas também bem triste e pesada. É uma música que fala sobre a dor da perda, e enquanto essa música infelizmente não vai poder ser passada aqui
aqui no vídeo, porque, bom, a gente tá no YouTube, gente. Eu não posso tomar copyright nesse vídeo aqui, porque senão eu não vou ganhar dinheiro. Enquanto a música vai passando ao fundo, nós vemos um vídeo de montagem, com alguém cortando vários pedaços de papelão, com o intuito de fazer uma espécie de máscara, pelo visto. Notem que nas concept arts dessa suposta máscara que tá sendo feita, nós temos um rosto, que claramente vai ser importante pra essa série, e alguns peculiares e esquisitos desenhos de flores. Temos um vislumbre do rosto no final do episódio, que lembrem, nós vamos ver esse rosto novamente em breve. O nome do segundo episódio é Abaixo da Terra, e ele supostamente nos apresentaria o protagonista da série, que nós tivemos pelo menos até então. O nome do protagonista é White, e eu não sei exatamente como é que se pronuncia esse nome, se é Watt, sei lá, eu vou falar White, gente, eu não sei. Mesmo que por enquanto nós não sabemos exatamente como é o rosto dele, se trata de uma espécie de youtuber, meio blogueiro, digamos assim, onde nós começamos o episódio com ele indo pra um ambiente estranho, tentando conseguir uma gravação bacana pra postar na internet. Ele teve que deixar o carro dele lá atrás, vendo algumas placas que estão dizendo que aquela área é restrita, que não poderia ter ninguém andando ali, ninguém andando de bicicleta, e por aí vai. Supostamente, era pra essa área ter algum tipo de túnel estranho. E quando ele finalmente chega em uma árvore gigantesca que tá bem separada do resto do mapa, ele encontra um buraco perto dessa árvore. E nesse buraco, ele vê algo peculiar. Parece que tem uma escada levando pra algum lugar bem embaixo da terra aqui dentro, né? Se você já ouviu falar de Liminal Spaces, você com certeza absoluta conhece Backrooms, né? E como a gente tá falando de uma série que foi feita pelo mesmo cara, Kane Pixels, que fez a série de Backrooms, obviamente que aqui nós teríamos espaços liminares também. Aquela famosa ideia de espaços grandes e vazios, com aquela sensação estranha de solidão, com ao mesmo tempo a sensação pior ainda de que parece que você sempre tá sendo observado. Essa escadaria que o White encontra parece ser bem profunda, e durante boa parte do episódio nós ficamos apenas nisso. Ele desce toda a escadaria, sendo que lá pros 9 minutos de episódio, ele finalmente chega no ponto e encontra uma porta velha. Ele entra nessa porta e chega numa área abandonada. Uma área que parece já ter sido vista por humanos, obviamente, né? Além da porta que ele teve que passar pra entrar, ele também passou por uma espécie de grade que tava meio entreaberta. Quando ele passa, ele vê isso. Para aqueles que não conseguiram ver muito bem porque tá bastante escuro, parece que White chegou em uma espécie de shopping abandonado embaixo da terra. Ok, então. O terceiro episódio começa exatamente num ponto relacionado com o final do segundo episódio, onde, de acordo com o relato do White, ele ficou meio perturbado com tudo aquilo que ele tinha visto, mas obviamente ficou muito curioso também. Então, logo depois de ter saído daquele local, ele deixou algumas câmeras gravando o ambiente conectadas com a internet, só pra poder ter certeza se alguém ia entrar naquele lugar, pra tentar ter alguma ideia maior do que era aquilo, mas durante todo o tempo onde dias foram se passando, ninguém interagiu com aquele lugar. Então, tendo em mente que ele não conseguiu descobrir nada sobre aquilo, muito curioso e com a ideia de conseguir gravar mais alguma coisa, ele volta pra lá. White chega nesse ambiente do shopping, desce as escadas, passa pelos portões e começa lentamente a explorar o ambiente. E aqui, a série trabalha essa questão de Liminal Spaces a todo vapor. O shopping é extremamente escuro e tampa boa parte da nossa visão à distância. Se tiver algo acontecendo ou algo observando a gente, claramente não dá pra ver. O ritmo é muito bem construído pra antes das coisas de fato começarem a acontecer. Mas é claro que em algum momento, elas de verdade começam. Tem uma quantidade bem pequena de coisas, assim, em séries de terror hoje em dia, que consegue me dar um sustinho quando eu tô assistindo. Vai a merda, irmão, isso aqui é bizarro. Olha essa estátua aqui, mano, nossa, vai pro inferno. Enfim, isso não é exatamente tão inesperado assim pro nosso personagem, porque antes dele ter encontrado essa estátua, alguns segundos antes ele viu uma plaquinha que tinha essa estátua inclusive marcada na placa. Ou seja, basicamente a placa deixava entender que essa estátua tava por ali no shopping, justamente por ser uma das atrações que tinha ali dentro. A placa que vocês estão vendo aí na tela tá literalmente escrito sobre a Parada dos Gigantes em Dallas, que pra quem não sacou, isso aqui é uma baita referência pra uma parada que já aconteceu na vida real. Na cidade do Dallas, no Texas, jovens, já existia um evento que foi conhecido de fato como a Parada dos Gigantes. Foi um evento onde estátuas gigantes foram construídas para pessoas que foram importantes na história da humanidade. Existem vários vídeos, imagens e documentos preservados a respeito desse evento que você pode encontrar por aí na net. No caso dessa estátua que a gente tá vendo aqui, ela é uma estátua que foi feita por um cara chamado de Julian Heverchon, um homem que nasceu em 1837 e
viveu até 1905 e foi conhecido como um botânico muito excepcional. Durante sua vida, o cara estudou mais de 2.000 espécimes de plantas. Ou seja, além de ser um botânico muito importante, ele também participou de algumas comunidades revolucionárias socialistas, entre várias outras coisas que ele fez durante sua vida. E é até por isso, por exemplo, que as mãos da estátua têm um monte de plantas em si, né, pra poder representar o que ele mais fez em vida, que era o seu estudo relacionado à botânica. Claro que graças a essa placa aqui, a gente conseguiu ter uma boa descrição do que exatamente é essa estátua. Agora, o que ela tá fazendo num shopping dentro do subterrâneo de uma árvore, aí a gente já não sabe exatamente, mas enfim, vamos seguindo aqui, vai. O fato dessa referência ter sido adicionada fez com que muitas pessoas, obviamente, percebessem uma coisa. Lembram lá do primeiro episódio, onde no começo da série nós vemos um cara andando no meio das plantas, colhendo algumas flores com uma roupa social antiga? Muitas pessoas, obviamente, começaram a pensar que esse sujeito aqui do começo do episódio seria o próprio Julian Reverchon. E a ideia seria que isso daqui poderia ser, sei lá, o fantasma dele, ou a alma dele, ou alguma coisa parecida com isso, sacam? Logo depois que o White vê essa estátua esquisita, ela não se mexe, não faz nada, afinal de contas é uma estátua, só que em segundos depois uma música estranha começa a tocar em uma parte do shopping, e um pedaço de algumas lojas começam a acender as luzes. E é óbvio que como parte da história é toda essa questão da imersão acontecendo, eu gosto muito de como esse pedaço aqui do episódio simplesmente vai acontecendo. White ele dá algumas olhadas aqui e ali nesse ambiente com as luzes acesas, mas óbvio que como a coisa já tá bizarra o suficiente, e o ambiente inteiro tá praticamente gritando pra ele, sai daqui senão vai dar ruim, ele obviamente tenta ir embora em certo ponto. Ele volta pro ambiente da escadaria pra poder finalmente ir embora dali. Mas a escadaria desapareceu. E durante todo o restante do episódio, White vai ser obrigado a explorar essa desgraça desse shopping, procurando por uma saída. Sendo que cada vez mais, quanto mais ele vai andando, ele percebe que todas as saídas parecem estar barradas por pedras. Até porque ele tá no subterrâneo. E quanto mais tempo se passa no episódio, mais coisas começam a aparecer. Caso você não tenha sacado o que aconteceu aqui, se liga só. Caso vocês não tenham percebido, o White tava olhando pra estátua. E a partir do momento que ele parou de olhar pra ela, ela se mexeu. O que é basicamente uma espécie de comportamento padrão. E se você é fã de jogos de terror, já deve ter visto vários monstros que funcionam assim, sabe? É um tipo de monstro de terror bem parecido com um FNAF da vida, por exemplo. Eles só se mexem quando você não tá olhando pra ele. A estátua parece ter seguido esse mesmo tipo de padrão. Mesmo que o White tenha perdido a estátua de vista, ele não tem muito o que fazer. Ele não fica muito impressionado com aquilo e continua procurando. Passando pelo cenário obscuro, ele vê a estátua de Julian mais algumas vezes, mas não parece que ele percebe. Enquanto ele tá passando pelos ambientes escuros, se você der uma clareada no cenário, tem alguns momentos onde a estátua aparece bem de canto lá longe, como se ela estivesse observando a gente. E o fato do Julian não perceber essas situações, mas você como espectador perceber, é sensacional. Um detalhe pra vocês. Perceberam uma coisa aqui? Na primeira vez que o White viu a estátua, ela tava parada, e ela não fez nenhum barulho quando apareceu e desapareceu. Na segunda vez que nós vimos a estátua, ok, ela se mexeu, mas ela não fez nenhum barulho. Agora na terceira vez que a estátua apareceu, ela começou a fazer um barulho quando ela se mexe. Um barulho de rodinhas se arrastando no chão. É quase como se a estátua tivesse, de certa forma, brincando um pouco com o protagonista da nossa série. Quase como se ela estivesse tentando fazer com que o White tenha um ponto seguro, digamos assim, sabe? Dele acreditar que tipo, ok, tem uma estátua estranhamente inexplicável aqui nesse ambiente que se mexe sozinha. Mas tudo bem, se você ficar olhando pra ela, ela não vai se mexer. White faz isso algumas vezes, por exemplo, tipo, ele anda um pouco e quando ele para de olhar pra estátua, ela faz o barulho de rodinha e anda um pouquinho. Só que em segundos depois isso é quebrado por um som de trovão, assim como no primeiro episódio da série. Hey.
Então ele sai correndo, sobe as escadas rolantes, e a estátua não segue ele para as escadas rolantes, o que pelo menos deixa a gente pensar que talvez ela não consiga subir as escadas, ou talvez ela só esteja pregando mais uma peça no nosso menino aqui. Enfim, White passa por ambientes internos do shopping, onde algumas coisas interessantes começam a ser relatadas, assim que nós começamos a chegar em alguns pontos interiores onde ele começa a encontrar alguns documentos. Alguns desses documentos relatam um ambiente conhecido como Shopping Valley View Center. Esse shopping, jovens, é parte do porquê o título desse vídeo aqui se chama Tragédia Real, digamos assim. O Shopping Valley View Center é um shopping que realmente existiu na cidade do Dallas, no Texas. Esse foi um shopping, jovens, que em 2023, depois de já ter sofrido vários incêndios e ter sido abandonado, foi demolido. Mas ele era um shopping que tentou fundar uma comunidade artística bem interessante aqui para as pessoas, no ambiente da cidade. Existiam várias exposições de pinturas, esse tipo de coisa dentro desse shopping, que possivelmente é a razão do porquê, né, a estátua do Julie Heverchon teria sido levada para lá. Alguns documentos específicos, por exemplo, eles vão marcando coisas mais interessantes, tipo, os documentos de texto, todos eles têm uma sequência de 8 números marcados em cada documento. Se você pegar esses números e você separar eles, esses números na realidade são marcações de datas. Do tipo, esse primeiro número aqui, que parece um número de telefone, se você separar ele em dois grupos, nós temos a diferença de ano, de 1855 para 1857. E como vários youtubers já fizeram teorias e vídeos relatando a história, acredito que todos vocês já tenham pegado um pouco da ideia, né? 1855 a 1857 é a data onde existiu um grupo de socialistas, conhecida como La Réunion. Eu pesquisei um pouco sobre essa sociedade e se liga que interessante. La Réunion foi uma comunidade experimental conhecida como falanstério da terminologia fourierista e como socialista utópica nos termos marxistas, formada em 1855 por colonos franceses, belgas e suíços, aproximadamente a 3 milhas a oeste da Torre Réunion, na periferia de Dallas. Ironicamente, nós estamos em um shopping que existiu na cidade de Dallas, lendo documentos sobre uma sociedade socialista que existia nos anos de 1800 também na cidade de Dallas. Algo interessante, jovens, é que o próprio Julian Heverchon, o personagem do qual nós estamos sendo perseguidos por uma estátua dele, a estátua do cara também participou de um desfile na cidade de Dallas. Que pesquisando imagens sobre esse shopping, jovens, vocês vão descobrir que de fato a estátua foi levada para desgrama do shopping. Inclusive, os outros dois documentos, eles têm justamente datas relacionadas a isso. O outro documento tem essa data aqui, que é de 1973 até 2023, que é justamente a data onde o shopping existia. Ele basicamente foi demolido ano passado. E a data de 1837 a 1905, que é justamente o período de tempo onde Julian Heverchon esteve vivo. É quase como se todo esse ambiente onde o White tá fosse de certa forma antemporal, sabe? Temos situações muito sutis acontecendo aqui. Conforme o White vai caminhando ao longo do episódio, o shopping fica mudando de forma constantemente. Às vezes o shopping parece simplesmente novo, como se tivesse acabado de ser construído. Às vezes nós encontramos certos ambientes do shopping que parecem mais abandonados, como se o shopping já tivesse abandonado há algum tempo. E na parte final do episódio, especificamente, o shopping fica totalmente abandonado, repleto de plantas e vegetação, como se já fizessem anos que ninguém pisasse o pé ali. Enfim, quando nós chegamos no final do episódio, isso aqui acontece. A estátua intercepta o White mais uma vez e, de novo, ela quebra as regras. Percebemos que a maldita estátua consegue subir uma escada rolante. E temos basicamente pra mim a cena mais bizarra do episódio, que é quando o White pergunta pra estátua o que exatamente ela quer. E isso aqui acontece. What do you want? Por acaso vocês não tenham percebido pelo frame meio rápido, quando o cenário piscou, a estátua apontou para vários corpos humanos. Tipo, tem um corpo de uma pessoa, de um cavalo ali meio deitado, por exemplo. Talvez sejam pessoas que, assim como White, caíram aqui nesse cenário e não conseguiram sair, foram mortos pela estátua. Mas é um fato geral de que parece que essa estátua quer matar o White. Então ele tenta fugir, seguindo pro ambiente de uma saída, que parece que tem uma saída no teto. Dá até pra ver um pouquinho das escadas ali, mas infelizmente o White não sobrevive. Visto que a pilastra tava bastante velha, ela acaba quebrando e o White cai pra morte. A última cena do episódio é bastante simbólica, porque nós vemos o corpo cinzento do Wyatt meio que numa floresta, que possivelmente é a mesma floresta do episódio 1, por sinal, visto que lá no fundo da floresta nós vimos a cabeça do Julian olhando pro Wyatt.
Possivelmente nós podemos dizer que tanto esse ambiente aqui do primeiro episódio, onde a gente viu o Julian Reverchon, e esse ambiente aqui do último, talvez seja uma espécie de pós-vida, né, pros fantasmas e mortos, ou alguma coisa parecida com isso. Enfim, os últimos 2 episódios extras que nós tivemos, jovens, são de fato vídeos extras e um pouco mais curtos, sendo que o penúltimo episódio, A Vida de um Gigante, é basicamente um resumo de como a estátua foi feita, como foi o desfile de fato da Parada dos Gigantes e como ela foi levada pro shopping depois disso. E né, abandonada depois disso também, porque o shopping foi fechado. O último episódio que foi lançado da série até então se chama Dispersão. E é um episódio bem confuso pra maioria do pessoal do público, porque basicamente o que acontece nele é que a cena final onde o White morre é meio que reescrita nesse episódio aqui. Quase como se ela tivesse rolado mais de uma vez, sabe? Nós vemos a mesma cena de novo do White tentando fugir, só que dessa vez ele consegue passar pelas pilastras e sobe a escada e consegue fugir no final do vídeo. O último take do vídeo é um take em primeira pessoa, onde a gente consegue ver umas rodinhas caminhando. Sendo assim, ele dá a entender que o White conseguiu fugir e a estátua do Julian, de certa forma, deve ter conseguido fugir também do cenário do shopping. A série terminou até então com uma frase muito impactante, dizendo que a humanidade moderna como nós conhecemos existe há cerca de 300 mil anos, sendo que nós só temos datações de tipo depois de, sei lá, 600 depois de Cristo. Os documentos históricos que nós temos até hoje da humanidade só relatam cerca de 1,6% do período de tempo onde a humanidade realmente existiu. Sendo assim, nós não sabemos mais da metade da história da humanidade. A história da série, jovens, deixou dúzias de espaços para teorias. Então vamos lá, jovens. The Oldest View. A tradução do nome da série seria literalmente a visão mais antiga. E óbvio que depois da gente ter visto aquela frase que diz que a humanidade já existe há mais de 300 mil anos e blá blá blá, e nós não temos nem metade desse período de tempo anotado. A ideia de que o nome da série é a visão mais antiga dá a entender que essa daqui não é uma série que tem exatamente algum tipo de vilão, jovem, mas sim algum tipo de entidade, possivelmente mais antiga do que qualquer ser humano. Existem muitas pessoas que foram mais a fundo a respeito das suas pesquisas em vários vídeos que eu assisti por aí, que fizeram certas conexões, por exemplo, com a mitologia azteca, ou então com a própria mitologia bíblica, por exemplo, falando sobre gigantes e tudo mais. Porém, o grande conceito, jovens, pra mim, é que por enquanto nós não temos referências o suficientes pra dizer o que seria essa entidade mais antiga do que qualquer outro ser humano. O que nós sabemos até então é que esse espaço subterrâneo onde o shopping estava, claramente é antemporal, além do tempo e espaço de certa forma. A capacidade do shopping de se transformar é muito interessante, onde além dele ter mudado de forma diversas vezes, me deixa passar a ideia, jovens, de que essa estátua que nós vimos do Julian em todo episódio não era simplesmente uma criatura ou um monstro, mas só mais uma das formas dessa grande entidade de se apresentar. Eu acho que ficou meio óbvio ao longo de todo o episódio, como eu apresentei aqui pra vocês, mas obviamente a estátua poderia ter matado Julian em qualquer momento do episódio, visto que ela não seguia nenhuma das regras. Julian se aproximou muito da estátua em alguns momentos, mas ela permaneceu parada pra fazer aquela meio média, digamos assim, de dizer que, olha, a estátua não se mexe quando você tá olhando pra ela. Depois ela começou a se mexer, quase como se ela estivesse simplesmente fazendo uma espécie de jogo psicológico. Toda aquela questão relacionada ao trovão, por exemplo, né? Tipo, quando bateu um trovão e aí a estátua começou a se mexer. Muitas pessoas tentam relacionar essa cena aqui quase como se a ideia é tipo que o Julian tava na pós-vida ali e aí tocou um trovão, como se fosse uma ordem de algum tipo de deus ou divindade falando pra ele, vai lá e persegue o moleque, e aí o Julian tivesse começado a perseguir. Tem muitas coisas muito específicas relacionadas aqui. Mas o que nós podemos de fato perceber é que tudo está conectado com a cidade de Dallas, essa cidade norte-americana, toda a história que já existiu. É muito interessante que o criador tenha ido atrás de toda a história que já existiu na cidade de Dallas, no Texas, né? Um shopping que foi demolido em 2023, uma estátua botânica de um socialista aleatório dos anos 800, uma sociedade socialista que existia, do qual esse cara fazia parte, e quem sabe se nos próximos episódios nós não vamos mais fundo ainda, tipo uma tribo indígena que cultuava algum tipo de deus nessa região, ou alguma coisa parecida. Quem sabe pra onde essa série aqui vai, cara. The Oldest View pode ser uma série onde ainda tá muito cedo pra fazer muitas teorias e tentar decifrar o que tá acontecendo na história. Nem mesmo eu acho que tem uma mensagem ainda nessa parte da história em si, mas com certeza a expansão desse universo promete, e promete muito. Mas e você? O que você achou da série? Não esquece de deixar aí nos comentários pra dar uma olhada depois, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui!